Salve, salve! Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela do SBT. Palmeiras conquistou uma ótima vitória na Liberta, já está muito pertinho aí da vaga da próxima fase para as quartas. Teve vitória sofrida, e põe sofrida nisso, do Timão. Tivemos o jogo do polêmico, o jogo do São Paulo com o Ceará, daqueles jogos atrasados do São Paulo, teve problema com o VAR, Raí gritando, esbravejando. Vamos falar bastante sobre esse assunto e, claro, a gente vai falar também sobre a despedida do semideus Dom Diego Armando Maradona. Fica com a gente que vai ser um programa incrível. Manda sua participação aí no nosso SBT Zap 18991437891. Senhoras e senhores, Rafael Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Mário, boa tarde, pessoal de casa. A gente também vai trazer os classificados da Bezinha, viu, Mário? Legal. Saíram ontem, né, todos os classificados aí para as quartas de final. Bandeirante classificou, venceu por 2-0, o que a galera deu até uma brincada aí na imprensa regional, né, de que o 15 de Jaú talvez fosse favorito, mas o Beck acabou avançando. Então a gente vai acompanhar aí muito do esporte regional também e sobre tudo isso aí que você falou. Exatamente, o Bandeirante que está a 4 passos do paraíso, a gente explica para você daqui a pouco. E só para a gente tirar uma onda aqui, né, num momento que realmente não é muito legal para o futebol, que é a morte do Maradona, mas fomos a primeira mídia de TV aberta no Brasil a dar, num programa esportivo, a morte do Diego Maradona. Isso é parabéns à nossa equipe, parabéns ao nosso time de jornalismo aí que sempre trabalha muito rápido apurando as notícias, certo? Agora vamos falar de Libertadores. O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado no Equador, mesmo remendado, venceu o Delfim e venceu bem. Vamos acompanhar aí os gols da vitória do Verdão. Vamos pôr na tela. O remendado Palmeiras foi muito bem contra o Delfim. O Verdão abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Gabriel Menino foi lançado na direita, arrancou e bateu cruzado. O goleiro Bangueira aceitou, 1-0. Aos 33, pênalti em Lucas Lima. Rony cobrou e marcou, 2-0. Com 15 do segundo tempo, o terceiro do Palmeiras. Rony fez a jogada e cruzou na área. Zé Rafael limpou o marcador e bateu cruzado. Lindo gol. 9 minutos depois, o Delfim descontou. Escanteio na área e Ramírez marcou contra. Fim de jogo, Palmeiras 3-1 Delfim. Boa vitória do Palmeiras. E agora a gente vai ouvir o professor Abel Ferreira, o que o treinador avaliou do desempenho do Palmeiras, como é que foi, enfim, põe na tela. Foi um jogo aqui que nos correu bem, onde os jogadores realmente procuraram focar-se naquilo que era o plano de jogo e, sobretudo, ter um bom rendimento e uma boa performance individual e coletiva. E no final do jogo fomos premiados com um bom resultado. Mas esta vitória começou na derrota contra o Goiás. Eu disse isto no final do jogo aos nossos jogadores, que o futebol às vezes tem disto, nós temos uma boa performance e o resultado não é de acordo com a forma que nós performamos. E a verdade é que nós no Goiás não merecíamos ter perdido. É verdade que perdemos, mas não merecíamos por aquilo que fizemos durante o jogo todo. Mas os jogadores foram inteligentes, souberam sofrer, souberam recuperar e hoje deram uma boa resposta aqui no jogo contra o Delfim. Estamos na primeira parte da eliminatória, ainda falta a segunda, mas sempre alerta. Só corrigir um pedacinho do Abel, não sofreu nada. O Palmeiras jogou com um time fraquíssimo e fez o que tinha que ter feito. Bateu no time fraquinho e eu, na minha opinião, se classifica aqui tranquilo, Rafa. Sim, Mário. É que ele é um treinador, parece ser muito humilde, né? Ele mesmo fala ali no final, sempre com os pés no chão. Palmeiras com um time completamente remendado, a gente viu aí com as alterações que foram feitas, né? Entraram 4 garotos da base, praticamente. E o time manteve ali o nível. No segundo tempo, no comecinho, deu uma caída, né? É verdade, o rendimento caiu no segundo tempo bastante, o Delfim ameaçou algumas vezes, só que aí o Palmeiras fez o terceiro gol com o Zé Rafael logo na sequência. Aí o Zé Rafael, que também está jogando baleado por causa da lesão no tornozelo, ele mesmo pediu para ser substituído, o Danilo acabou entrando no lugar dele. Mas já estava praticamente fechado a É isso fatura. Que a gente pode observar, né? O Palmeiras jogou... esse pênalti do Rony, só um adendo, bateu mal pra caramba. É que o goleiro do Delfim
Ele é muito ruim, tá acima do peso e tal, mas Bengueira. esse pênalti do Rony foi um dos pênaltis mais mal batidos da história. Ó, que coisa horrorosa. Ele que já eliminou Meu Deus. o Palmeiras quando atuava pelo Barcelona de Guayaquil e foi numa disputa de pênaltis, o Bengueira. E o Palmeiras, ele foi bem com todos esses desfalques, conseguiu vencer por 3-1, acho que surpreendendo todo mundo, né, Mário? Então, praticamente já garantiu a classificação. O destaque, não destaque, né, mas um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui é os torcedores pegando no pé demais do Ramírez, né, com razão. Fez um monte de bobagem aí, foi em festa no meio do surto de Covid-19, foi multado pela diretoria e tal. Mas, enfim, jogou bem ontem. Jogou bem, fez um ótimo primeiro tempo, jogou de primeiro volante e o Patrick de Paula mais solto ali, chegando à frente. Só que numa infelicidade fez um gol contra. Né? E novamente a galera voltou a pegar no pé dele. O Abel Ferreira pediu um pouco de paciência com o jogador também. É isso aí. Bom, vocês sabem que o São Paulo Futebol Clube estava com 3 jogos para trás. Agora só tem 2, porque ontem o São Paulo foi até Fortaleza para enfrentar o Ceará naqueles jogos atrasados que a gente tem pelo Brasileirão e ficou no empate. E aí, problema que o empate cheio de polêmica. E a gente vai ver aí os gols do jogo e entender o motivo da polêmica criada. Põe na tela aí, pessoal. Polêmica no jogo entre Ceará e São Paulo. O tricolor abriu o placar aos 11. Reinaldo cobrou escanteio e Diego Costa marcou de cabeça. O Ceará empatou no comecinho do segundo tempo. Bola levantada na área. Lima ajeitou e Léo Chu mandou para a rede. Fim de jogo, Ceará 1, São Paulo 1. Sim. Bom, tá todo mundo full pistola da vida lá no São Paulo, né? Uma polêmica incrível e a gente separou um trecho do Fernando Diniz, né? A gente não conseguiu achar o trecho do lance, mas já o Rafa explica para você. Mas o Fernando Diniz reclamou bastante do lance, também disse que o São Paulo foi prejudicado em diversas partidas do Brasileirão, reclamou um monte. O Raiz saiu das tamancas, ficou nervoso. Põe na tela o Diniz aí. Eu acho que é muito frustrante que o VAR ele veio para ajudar o futebol e eu sou crítico desde o ano passado, sou a favor do VAR desde que ele ajude. Na minha opinião, tem mais prejudicado e de maneira especial o São Paulo do que ajudado. O erro lá do Atlético Mineiro é um erro absurdo, que eles demoraram dias, não sei se dias, chegou a ser mês, foi 30 dias, quanto foi para poder ceder as imagens para o São Paulo poder entrar para ter a confirmação de qual imagem que eles tinham. Porque eu lembro daquele jogo, quando terminou a partida, eu me encontrei casualmente com os árbitros que estavam no VAR e falaram que eles tinham uma outra tecnologia muito diferente da televisão, que na televisão era muito claro que o gol era legítimo. Então aquele foi o primeiro erro que poderia mudar a história da partida, do jeito que estava o jogo, e é um concorrente direto ao título nosso. E hoje, mais uma vez, aconteceu um erro que não é um erro de interpretação. O erro do Atlético não tem nada de interpretativo e esse também não tem nada de interpretativo. O que é interpretativo é se foi gol ou não. Tem gente que vai achar que foi gol, tem gente que vai achar que não foi gol. Ponto. Agora, o erro do juiz retomar a partida e depois recorrer ao VAR, isso é um erro que está na regra, que não podia ter cometido de maneira alguma. Tanto esse quanto do Atlético Mineiro. Fora outros muitos erros que tiveram contra o São Paulo. Ah, então tá bom. Calma. Vamos ponderar as coisas. Calma. Primeira coisa, o primeiro lance polêmico, minha opinião, realmente a arbitragem acertou. Segundo, interpretativo. Mas o São Paulo é o time que encabeçou os times da Série A para ter o VAR. Então o São Paulo não pode ficar reclamando do que não quer mais o VAR, porque o São Paulo encabeçou para ter o VAR. Segunda coisa, joga, meu filho, joga a bola. Seu time é melhor que o time do Ceará. Vai pra cima dos caras, né? E o São Paulo errou muito ontem. Recomposição, erro de saída de bola, um monte de... Aqueles velhos erros do São Paulo a gente viu ontem no jogo do Ceará. Então, assim, bem menos. Então vamos ponderar, vamos com calma, porque o VAR já ajudou muitas coisas. Tem comentarista que faz live depois do jogo e quer estar bem com todo mundo... E ficou passando pano no VAR. No São Paulo, falando que o VAR veio para prejudicar e foi o que defendeu. Entendeu? Sim. Então, assim, calma aí, gente. Calma aí que o VAR, ele é ótimo para nós. No tênis tem, no vôlei tem, o futebol precisava ter. O futebol americano tem, Rafa.
Não, eu concordo, Mário. Eu acho assim, o que aconteceu ali no jogo de ontem, né? Só para explicar para quem está em casa. O Pablo fez um gol, mas ele estava impedido. Só que aí o Bandeira anulou no ato. Sim. O juiz ouviu o VAR e deu o gol. Ele apontou para o centro. O jogo não foi reiniciado. Tudo bem, a galera fala, mas o jogador do Ceará deu um toque na bola para retornar a partida. Só que quando o jogador do Ceará dá o toque na bola, imediatamente o juiz pede para que o jogo seja paralisado de novo, porque ele vai consultar o VAR. Ele não tinha autorizado a saída de bola. Isso. Aí ele não dá o gol e aponta para o impedimento. Aí o que acontece? O que tira os precedentes para que o São Paulo peça a anulação dessa partida? Quando o juiz preencheu a súmula, ele colocou justamente isso que você falou. Ele não permitiu o reinício da partida. Então, se está na súmula, que é o documento oficial da partida, que ele não permitiu, não cabe ao São Paulo pedir anulação. Segue o jogo, Raí. Calma, filho. Calma, você é um cara experiente. O time do São Paulo errou demais ontem, só isso, né? Sim. Teve vitória do Timão pelo Brasileirão. Ufa, hein, torcedor? A equipe do Wagner Mancini ganhou do Curitiba no Paraná numa marra danada, naquela raça velha de guerra do Corinthians. Foi sofrido, mas quebrou a sequência negativa do Timão. Põe na tela. O Corinthians quebrou a sequência de 3 jogos sem vencer. O gol da vitória contra o Coritiba foi de pênalti. Bola na mão de Mailton e o árbitro confirmou com o VAR. Fábio Santos cobrou muito bem e marcou. Fim de jogo, Corinthians 1-0 Coritiba. É isso, torcedor corintiano, você gostou do jogo? O Mancini falou que sim. Ele elogiou o desempenho do primeiro tempo do jogo e falou que ele achou que o Corinthians merecia mais. Vamos acompanhar aí. Foi um ótimo desempenho no primeiro tempo, até mesmo físico, não só físico como tático e técnico também, mas a equipe na segunda etapa ela sentiu e eu sabia que eu teria que fazer as 5 substituições. E elas foram pensadas ao longo do jogo, mas também antes da partida, porque nós sabíamos que talvez alguns atletas chegassem à exaustão antes dos 90 minutos, né? A opção do Piton e do Rony foram opções por entender a partida, pela estratégia que foi montada. Não quer dizer que o Corinthians vai jogar sempre assim, porque existem jogos e jogos. Para este jogo especificamente, a gente estudou bem o Coritiba e viu que é uma equipe que marca no bloco baixo. E nós não teríamos espaço. Então nós tínhamos que ter jogadores técnicos com força física, mas técnicos, né? Não aqueles velocistas, porque nós não teríamos esses espaços. Supostamente a gente teria a partir do momento em que saísse na frente e que tivesse no segundo tempo em vantagem, e foi o que aconteceu. A gente optou pela entrada do Everaldo, a entrada do GP, exatamente para que a gente tivesse um pouco mais de velocidade na frente, já que no primeiro tempo a ideia era realmente ter a posse de bola, atacar com consciência, sabendo que nós teríamos que ter um time equilibrado em campo, e foi o que eu vi. O Corinthians fez um belo primeiro tempo, poderia ter decidido a partida. É isso. Bom, o Corinthians foi muito bem realmente no primeiro tempo. Segundo tempo, até os 20 minutos do segundo tempo, o Coritiba chegou bastante na meta do Walter, né? O Cássio, no aquecimento em campo, antes de começar o jogo, sentiu o posterior da coxa, e aí o Wagner Mancini preferiu poupá-lo e deixá-lo no banco de reservas. E o Walter foi muito bem, obrigado. Na minha opinião, deveria ser titular do Corinthians. Segundo tempo, o Corinthians caiu de produção. O Luan caiu de produção, o Fagner continuou, mas o lado esquerdo do Corinthians, o Piton e o Fábio Santos se trombaram muito até o Piton sair do jogo. Esse foi o Corinthians, mas o Corinthians precisava dessa vitória, né, Rafa? Isso aí, precisava demais dessa vitória, Mário. A gente aposta no Corinthians nesses jogadores experientes, né? Fábio Santos, Gil, Cássio, o Walter também, goleiro reserva, o Jô, até mesmo o Gabriel, o volante. Que foi bem ontem, né? Sim, porque quando o Mancini fala ali, a gente precisa de jogadores que tenham a parte física em dia, mas também que sejam técnicos. Quais são esses jogadores técnicos do Corinthians? São esses jogadores experientes, porque os outros, Luan, Léo Natel, até o Jonathan Cafu, que depois ele justificou, falou que colocou o Jonathan Cafu forçado em algumas situações, mas agora vai esperar um pouquinho ele entrar
fazer uma recomposição física para depois voltar a atuar. Então, desses jogadores não dá para esperar, Mário. Infelizmente, o torcedor não pode esperar de Casares, de Luan, e já está cansado, né, de esperar de alguns desses jogadores. E é difícil, num campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, você apostar somente nos jogadores mais veteranos. Porque vai chegar um momento da temporada, agora principalmente na reta final, que o Corinthians precisa somar cada vez mais pontos, e em confrontos contra times como o Coritiba, né, que vai ficar muito difícil na parte física para esses jogadores. Ele admitiu que a equipe sentiu muito no segundo tempo, que ele foi obrigado a fazer as 5 alterações. Então eu acho que é isso que vai dificultar para o Corinthians. Vamos para o nosso WhatsApp? Põe na tela aí, Gabi. Vamos lá. A Tauane Paganelli de São José do Rio Preto. Até que enfim meu Corinthians ganhou. Ufa! Depois de 3, né, Mário? Ê, Tauane, olha... Pensei que ia jogar o taco para entregar o taco. É verdade, tem essa na bet, né? Vamos lá. O Giovanni Bassi, de Birigui, com esse empate, independente da polêmica, pode dizer que o São Paulo é cavalo paraguaio do campeonato? Não. Acho que é maldade, Giovanni. Não, tá no top 4 do Campeonato Brasileiro. Sim, é maldade. Ô, Giovanni, o São Paulo é favorito ao título. Calma. É favorito, a gente está na 24ª rodada. Sim. Mas eu acho que é mais favorito ainda da Copa do Brasil, Mário. Também acho. O São Paulo leva um título esse ano. Rodriguinho de Rio Preto. Sei que no jogo de ontem do Corinthians foi difícil, mas esse jogo teve mais entrega dos jogadores ou foi estilo Corinthians sofrido? Parabéns pelo programa. Os dois, viu Rodriguinho? Foram das duas maneiras. Eu acho que é um mix, né, Mário? Esse estilo de entrega faz parte do estilo corintiano aí. Então é isso mesmo. É isso aí. O Arthur e o Armando de Araçatuba, estamos ligados no SBT Esporte. Vai, Corinthians! Aí, ó. A dupla. Casalzinho aí. A dupla. Um abraço. Mário, mandar um abraço pra Karen, que tá assistindo a gente aí pelo Facebook antes da gente ir pro break. Isso. Karen, um beijo pra você que tá acompanhando a gente aí no Facebook, tá bom? Beijo. A gente volta já, aguenta aí. A gente está de volta e a gente não tem como não falar mais uma vez de Dom Diego Armando Maradona. E o André Galvão está na Argentina e preparou uma reportagem sobre a trajetória desse monstro, desse ídolo, o menino que nasceu pobre e virou um mito entrando para a história do futebol mundial. Põe na tela. O maior de todos os tempos. Pelo menos no coração do torcedor argentino. A Copa de 1986 no México, conquistada como protagonista, eternizou El Pibe de Ouro, o garoto de ouro. O mundo já conhecia o craque, mas ficou assombrado com tanto talento. Uma história que começou uma década antes. Aos 15 anos, no Argentino Júniors, um clube de menor expressão do futebol portenho. Aos 16, o primeiro jogo com a seleção argentina. E logo depois, a primeira decepção também. O técnico César Menotti cortou o então menino Dieguito da Copa de 78 dentro de casa. Ele assistiu como torcedor a primeira vez que a Argentina se sagrou campeã mundial. Apesar da alegria pelo título, Maradona nunca perdoou o Menotti e prometeu para si mesmo dar a volta por cima. Nos anos seguintes, o nível do futebol só subiu. Boca Juniors, Barcelona, na Copa de 82, na Espanha, a primeira chance no Mundial. 4 anos depois, a consagração. Foi a partir deste ponto que Maradona virou ídolo. Mais do que isso, passou a ser respeitado no mundo todo como um dos maiores da história. Chegou no Napoli como a maior contratação do riquíssimo futebol italiano na época e levou a equipe napolitana, considerada pequena ainda neste período, a um campeonato nacional inédito, atuando ao lado do brasileiro Careca.
Veio a Copa da Itália em 90 e Maradona era considerado tão ídolo no país que a Argentina eliminou a seleção da casa na semifinal e torcedores locais comemoraram. Na finalíssima, uma derrota doída para a Alemanha de Lothar Matthäus, Wöhler e Brehme. Dali para frente, os problemas começaram a aparecer. O vício em cocaína o levou a uma suspensão por doping. Voltou a jogar, mas na Copa de 94 não conseguiu levar a Argentina além das oitavas de final e ainda foi pego novamente no exame. Maradona ainda voltou ao Boca Juniors, seu grande amor, mas nunca mais foi o mesmo. Disputou a Copa de 2010 na África do Sul como técnico da Argentina, mas foi eliminado nas quartas, outra vez para a Alemanha. Nos últimos anos de vida, Maradona dirigiu times menores. A última vez que ele deixou sua casa para ir a um estádio de futebol foi para ver o Gimnasia e Esgrima de La Plata, onde era técnico contra o Patronato, na volta do futebol argentino. Ele foi ovacionado. Mais uma homenagem a quem sempre foi idolatrado. Silencia os pés e a boca de um personagem polêmico e verdadeiro gênio da bola, mas não apaga nenhum segundo da história do eterno Pibe de Ouro. Maior de todos, impressionante. A gente agora vai falar um pouquinho de como foram as homenagens aqui no Brasil. Apesar da rivalidade, o Maradona sempre gostou muito do Brasil, vinha no Carnaval todos os anos, admirava diversos jogadores brasileiros, tinha grandes amigos brasileiros e a gente vai acompanhar a reportagem e põe na tela. Esta quarta-feira foi um dia em que quase todos os clubes brasileiros se uniram. Na dor, no luto, na despedida, a lenda. E que outro nome dar a Diego Maradona? Um dos maiores jogadores de todos os tempos? Um dos maiores do futebol mundial? Talvez. Mas lenda, intitulado por outras lendas do esporte, ou até lenda histórica, por que não? Todos os clubes se uniram, todos os ídolos se uniram. Hoje todos jogaram do mesmo lado. Não teve escudo, não teve camisa. No adeus a uma estrela argentina no Brasil, quem diria, a rivalidade deu lugar à unanimidade. Até quem formou com Maradona a dupla símbolo desse embate se rendeu. Só não há unanimidade sobre quem foi o melhor. Nem a bola que Pelé pretende bater com ele lá do outro lado deve responder a essa eterna questão. Maradona foi protagonista de um dos principais capítulos da rivalidade entre Brasil e Argentina. Na Copa do Mundo de 1990, na Itália, driblou praticamente toda a defesa brasileira e tocou para Canidia selar nossa derrota nas oitavas de final. Do outro lado, vestindo a canarinha, estava Careca, seu companheiro de Nápoles e amigo pessoal. O ex-jogador também se manifestou. Trocou a foto de perfil em uma rede social e disse estar sem palavras. Quem entende de futebol entende o tamanho dessa perda. Nós trabalhamos juntos na final da Libertadores de 2000 e o tanto que o Maradona é uma figura grande, o Boca venceu o Palmeiras, o Morumbi já estava com as suas luzes apagadas e os jogadores, todos eles, saíram do vestiário, vieram em frente à nossa cabine e começaram a cantar Maradona, Maradona. Com certeza, não só os argentinos, mas todos que admiram o futebol estão bastante tristes com essa notícia. É isso aí, Mauro Galvão. Agora a gente vai mostrar imagens ao vivo da Argentina, onde milhares de fãs estão indo para a Casa Rosada, né, a sede do governo federal da Argentina, para se despedirem aí do ídolo Maradona. O velório deve se estender aí até sábado, o próprio governo fez esse pedido, porque aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas vai passar pela Casa Rosada. Para você entender um pouquinho do tamanho, da dimensão do que é o Diego Armando Maradona para os argentinos, é mais ou menos a sensação que a gente teve quando a gente perdeu o Ayrton Senna. Mas só que lá um degrauzinho a mais, entendeu? Então assim,
Lá, a perda do Diego Maradona é mais ou menos parecida, para quem viveu lá em 94, a perda do Ayrton Senna aqui no Brasil. É mais ou menos aquela de parece que você perdeu uma pessoa de dentro da tua casa. Sim. É surreal, né, Rafa? É justamente, Mário. Para pessoal que não está conseguindo assimilar, assim, ele se tornou um grande ídolo de todos os atletas argentinos e todos os fãs argentinos, porque a Argentina vivia um período pós-guerra das Malvinas, né? E foi jogar a Copa do Mundo, as quartas de final, contra a Inglaterra, né, da Copa do Mundo, e ele marcou o gol de La Mano de Dios, e eleito o gol mais bonito da história das Copas, né? A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1, num período pós-guerra das Malvinas, e muitos jovens argentinos morreram nessa guerra. E o Maradona, ele disse que ele iria vingar o povo argentino e ia trazer essa vitória para a Argentina. Então, é por isso que ele se tornou que começou, né, a se criar. E ele ganhou a Copa praticamente sozinho. Sim. Sem contar que ele sempre foi um cara do povo, do povão, né, Mário? Como você disse, nas milhares de vezes que ele veio aqui, o Carnaval, ele ficava no camarote, abraçava a galera, tirava foto, conversava com todo mundo. Ele só não gostava muito de falar com a imprensa. Mas ele sempre atendeu muito os fãs. Sempre brigou pelos pobres, pelos menos favorecidos, né? Lá em Buenos Aires, ele nasceu num lugar, né, que é como uma favela aqui no Brasil, só que lá na Argentina eles chamam as favelas de Villa Miséria. Então o próprio nome já diz, né? Então ele é um cara que é amado acima de tudo pelo povo. A gente vê que a maioria das pessoas ali são pessoas do povo, torcedores de todos os times, né? A galera Exatamente. Tá ali realmente para dar aquele último adeus. Parabéns, viu, produção, pelas imagens ao vivo lá, diretamente da Casa Rosada na Argentina. Parabéns para vocês. Vamos pôr os resultados da Bezinha aqui na tela, rapidamente, aqui? Vamos lá. Resultados das oitavas, jogos de volta, tá? O São José perdeu de 1-0 do Itapirense. O nosso Bandeirante Birigui está classificadíssimo para as quartas, está a 4 passos do Paraíso, precisa ganhar os 2 jogos das quartas e os 2 jogos da semi. E já era 2-0 em cima do 15 de Jaú, Francana 2-2 com o Rio Branco. O Rio Branco acho que conseguiu a classificação, se eu não estou enganado. Grêmio Prudente passou por cima de novo do Andradina, 3-1. Tem mais resultados aqui, agora, vira a página. São os resultados das oitavas e depois a gente tem as quartas de final. Então vamos lá, para a gente fechar aqui os oitavos. Independente 0, Oswaldo Cruz 1, Mantiqueira 3, Ska Brasil também tomou outra paulada na volta, 3-1. O Jabaquara perdeu de 1-0 do Itararé e o Mauá empatou em 1-1 com o Amparo. Vamos para a tabela das quartas de final. Vamos ver como é que ficou. Agora sim. Rio Branco e São José. Rio Branco de Americana e São José, né, que é de lá de São José dos Campos. Clássico aqui, hein? Oswaldo Cruz e Bandeirante, hein? O que é isso? Faísca, hein, Mário? É isso. Mauá e Grêmio Prudente, Itararé e Mantiqueira. Olha, Bandeirante, eu não sei não, mas eu acho que vai ter... Vamos voltar para a Série A3, hein? Tô sentindo aqui, Mário, viu, Rafa? O torcedor bandeirantino ontem, com essa eliminação contra o 15 de Jaú, ficou bastante animado, porque... O perfil do 15 de Jaú nas redes sociais, para quem não acompanha, aí é muito ativo, é muito legal, a galera brinca bastante, né? O Galo, e acabou dando aquela zoadinha, aquela provocadinha. Antes do jogo e tal. Sim. E aí, tanto é que o primeiro gol do Bandeirante, o menino que fez o gol, ele já tirou a camisa, chutou a bandeira de escanteio e ficou em êxtase. Então, a gente precisa ficar de olho aí no Bandeirante, né? Que tá bem, mas com cuidado, para depois a torcida não falar que a gente... E o Grêmio Prudente, né? Isso. E também vamos devagar, porque senão depois a galera fala que a gente tá zicando, né? Boa, Rafa, é isso aí. Bom, estamos encerrando o programa de hoje. Se você quiser revê-lo, vai lá no nosso tela2.com.br e a gente encerra o programa de hoje diretamente da Argentina, Buenos Aires, Casa Rosada, despedida de Maradona com os seus fãs. Até amanhã!